Fala galera, leões e leoas do meu coração. Hoje o Papo com o Leão vai virar resenha do leão. É isso mesmo. Hoje eu vou contar histórias que eu vivi ao longo da minha carreira de personal trainer. Vai ter história engraçada, vai ter história triste, vai ter história com final feliz, vai ter história de trabalho e história de resolução de alguns problemas, mas de verdade, de todas as histórias da nossa vida, a gente sempre tem uma lição para tirar. Sempre tem algo de positivo e algo de aprendizado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou contar algumas histórias minhas, como eu resolvi essas questões e principalmente para deixar vocês também à vontade para entenderem como resolver as questões de vocês. E é claro, larga o dedo no like aí, compartilha esse vídeo com todo mundo que você sabe que gosta de ouvir boas histórias e de dar boas risadas e com aqueles que têm as suas histórias para me contar aqui nos comentários. Vem com o Leão para o episódio 14, mais um do Papo com o Leão, que virou resenha. Bom, vamos começar agora com duas histórias engraçadas para a gente já começar melhorando e deixando o clima lá no alto, mas depois também vou contar duas histórias tristes. O que elas têm em comum é que essas quatro histórias nos ensinam alguma coisa. Bom, a primeira delas, e eu tenho certeza que quando esse professor assistir esse vídeo ele vai lembrar dessa história, foi a vez que eu tive que demitir um grande amigo meu em uma academia que eu era coordenador. Como assim, Leão? Que história engraçada é essa? Calma que você já vai rir um pouquinho. Bom, eu era coordenador da academia, esse professor era de uma qualidade indiscutível e além disso era um grande amigo. Só que ele, na época, com bastante aluno de personal, isso foi incomodando de alguma maneira, teve algumas questões ali com um dos donos da empresa. Resumindo a história, ele foi mandado embora por uma questão pessoal e, na verdade, eu como coordenador fui chamado para mandá-lo embora. E é óbvio que eu não concordava com aquela demissão, não porque ele era meu amigo, mas porque ele era muito competente. E aí o que fazer? Eu tinha que mandar ele embora na minha sala de coordenação, que era ao lado do escritório dos donos. Bom, eu esperei a hora do almoço, liguei para esse amigo meu, marquei com ele no McDonald's. Sim, personal também come no McDonald's de vez em quando, mas dessa vez foi por uma causa justa. Chegando lá no McDonald's, encontrei com ele e falei, cara, sei nem como é que eu vou te dizer isso. Eu tô aqui porque eu vou precisar te mandar embora. Acabei de ser chamado lá e eu não concordo nem um pouco com essa demissão. Eu sei que você é muito competente, sei que isso é uma questão pessoal e tal. Falei tudo o que eu tinha para falar e que eu não poderia falar lá. Falei, te trouxe aqui no McDonald's para que você ensaiasse comigo um teatro que a gente vai fazer lá. Eu vou te mandar embora contando lá e falando todos os argumentos que foram passados para mim, que eu não concordo, mas a gente vai precisar fazer isso, não tem jeito, eu tô nessa função e são ossos do ofício. E aí ele até hoje brinca comigo, me sacaneia, cara, tu me fez ir ao McDonald's para me mandar embora no McDonald's. E o melhor disso tudo, na hora de pagar a conta, eu tinha esquecido minha carteira lá na academia. O cara ainda teve que pagar minha conta. Então ele fala, tu me fez pagar a tua conta no McDonald's, pagar o teu lanche para você me mandar embora. E aí depois fui lá e a gente fez o que a gente tinha combinado. Isso foi deu uma alavancada na carreira dele. O tempo que ele ficou livre, ele aumentou mais ainda o número de alunos de personal e foi ali que ele até hoje tem uma carreira de muito sucesso de personal. Então, lição que a gente tira disso, pode ter certeza que uma boa amizade, uma amizade verdadeira, ela não deixa dúvidas ou questionamentos. Na hora ele me entendeu, ele confiou no que eu estava falando, ele sabia que eu precisava fazer aquilo. E mais do que isso, uma porta fechada, ela pode ser de repente a sua oportunidade de crescimento. Então, ao invés de reclamar quando acontecer alguma coisa de ruim na sua profissão, entenda que é um ciclo que está se fechando e que tem vários outros disponíveis para você trilhar. Bom, vamos para a nossa segunda história engraçada. Cara, acredita que esse mesmo cara, dando personal comigo, a gente na esteira, meu aluno fazendo cardio, o aluno dele também,
E aí, de repente, passa na televisão uma reportagem sobre político, falando de um determinado político que estava sendo acusado e julgado. E aí ele me solta a seguinte pérola: tomara que seja preso, porque político é isso, aquilo e aquilo outro. Nós dávamos aula num condomínio de luxo no Rio de Janeiro. E não é que o tal político da televisão estava na esteira do lado? O cara pulou da esteira, desligou, saiu pé da vida, soltando os cachorros, foi embora. E ele dava aula ali e ficou muito preocupado. Enfim, foi uma confusão danada. Ele teve que depois descobrir onde o cara morava para se retratar e tal. E a coisa ficou resolvida. E aí fica uma lição importante. Antes de falar, dá uma olhada em volta para ver quem está por perto. Eu, então, sou rei de fazer isso. Mas dessa vez não fui eu. Foi esse mesmo camarada meu que me fez contar 2 histórias engraçadas sobre ele. Mas vamos falar de história triste. Pois é, teve uma vez, nesse condomínio de luxo, que eu fechei com uma aluna e aí eu não tinha a experiência que eu tenho hoje de fazer contrato e tal. E aí fechei com ela, passei pelo corredor, ela falou: pô, você que é o professor Daniel Leão, eu quero fechar um pacote de personal. Fechamos, eu não a conhecia, não fiz anamnese, não fiz contrato. E aí ela fechou comigo o pacote 2 vezes na semana. A primeira semana não foi, liguei, não me atendeu. A segunda semana atendeu e falou que não ia dar pra ir, que tava com... Resumindo, ela ficou 3 semanas sem ir. E eu tentando e toda vez indo lá da aula e não a encontrando. Resultado disso, no final das 3 semanas, na 4ª semana, ela apareceu para treinar, para pedir o dinheiro de volta. E eu tentando explicar que não, você pagou e reservou o horário. Eu vim para cá, enfim, perdi o dinheiro, né? Tive que devolver o dinheiro. Mas por que, Leão, você devolveu o dinheiro se você estava certo? Por uma questão de lógica. Eu estava dentro de um condomínio onde eu era muito reconhecido como personal e aquele atrito ali podia causar um barulho desnecessário dela falar que eu não devolvi e tal. E ali foi o meu insight, foi aquilo ali que despertou a minha ideia de falar: cara, eu preciso ter alguma coisa um pouco mais estruturada. E ali eu comecei a pensar na elaboração de um contrato de personal, a não fechar o personal na hora, a fazer uma anamnese para conhecer o meu cliente, saber dos seus objetivos e deixar tudo muito claro entre direitos e deveres do profissional e do cliente. Já expliquei sobre contrato em um outro videocast para vocês, é só dar uma olhada aí nos demais vídeos do meu canal no YouTube. E por fim, uma outra história também, triste / engraçada. Cara, eu dava aula para um aluno, era meu melhor aluno na época, que me pagava melhor, maior hora-aula, em dia, mas era um cara que não comparecia, mas faltava muito. Quantas vezes eu fui lá para esse bairro distante da minha casa na época e chegava lá, o horário dele era 6 horas da manhã. E esse cara, 6 horas da manhã, eu chegava lá com a aula confirmada, tocava a campainha: não vou treinar hoje não, tenho que sair mais cedo para viajar ou para trabalhar. Ah, Daniel, pô, que chato, hein? Mas pior que isso, quando ele ia, ele não conversava. Sabe quando você puxa o assunto e o cara fala sim, não? Era monossilábico total. E aí eu me inteirei sobre o trabalho dele. O cara trabalhava com finanças, ele era diretor de um grande banco e nada adiantava. Puxava o assunto do trabalho, mas eu não desisti. E aí fica a lição dessa história. Eu fiquei 5 anos dando aula de personal para esse cara, sem conversar muito. No meu último ano, eu descobri que o filho dele jogava basquete no time da escola e foi nesse momento, quando eu puxei esse assunto, que ele conversou comigo pela primeira vez. Então, a gente é personal e lida com pessoas. A gente precisa saber e entender de relação interpessoal. Não desista e entenda o perfil do seu aluno para achar o assunto que você deve conversar com ele. Rapaz, esse Leão tem a história para contar, então vamos de mais história e mais resenha com o Leão. Vou contar uma história que uma vez aconteceu com uma aluna minha que descobriu que tinha varizes, né? E procurou ser um angiologista, e era um médico mais antigo, que não tinha se atualizado, e falou para ela que ela estava proibida de fazer musculação. Pois é. Ela veio conversar comigo, eu falei: isso não existe, não tem como, vamos conversar com o seu médico. Essa foi uma das poucas vezes, na verdade, se não me engano, a única vez que a conversa com o médico não fluiu e não foi maravilhosa, porque todas as outras foram. Principalmente com os ortopedistas, sempre tive bom relacionamento, uma boa conversa, fechávamos parceria, trabalho multidisciplinar e dava tudo certo. Mas dessa vez, quando ela ligou para ele, falou: olha, meu personal disse que dá sim e ele quer
conversar com você. A resposta dele foi: eu conversar com um professor de educação física? Mas de maneira nenhuma, eu sou médico. Aí eu falei pra ela: agora você vai marcar uma consulta com ele e não vai avisar que eu vou. Que aí subiu o sangue pra cabeça, eu era muito novo, né? Falei: não, isso não vai ficar assim, eu tenho toda a explicação do porquê é importante fazer musculação para quem tem varizes. E aí fui lá e chegando lá, ela entrou, eu entrei junto. Quando ela cumprimentou o médico, eu me apresentei. Falei: olha, eu sou o personal dela, o professor Daniel Leão, e vim aqui conversar com o senhor porque o senhor proibiu ela de fazer musculação. E eu vim dizer para o senhor que pro problema que ela tem, a musculação é uma ótima saída. A musculação, ela tem bons resultados para quem tem varizes. Aí ele: você quer discutir comigo que sou médico? Eu falei: eu não, mas eu trouxe aqui 10 artigos científicos que falam sobre isso e um outro livro aqui, que era o Tratado de Fisiologia Médica na época, que fala sobre bomba muscular, que fala sobre quanto maior for a hipertrofia, né? Você aumenta o fluxo sanguíneo e, na verdade, a varize é um problema de fluxo sanguíneo, principalmente se forem exercícios em determinadas posições. Expliquei tudo para ele e, mesmo assim, ele falou: isso aí não quer dizer nada. Artigo de educação física? Falei: bom, mas o livro é de medicina. Mas tudo bem, eu tenho um super trunfo. E aí eu puxei do bolso o Tratado da Sociedade Brasileira de Angiologia, dizendo que musculação era recomendado para quem tem varizes. E aí, o resultado disso, minha aluna continuou treinando e trocou de médico. Bom, além disso, tem duas histórias também muito engraçadas e tristes ao mesmo tempo, que são histórias de, cara, um aluno que eu peguei, e aí vocês vão aprender. Essa do médico é para aprender que fiquem tranquilos, não vai ter problema com outros médicos, né? Porque esse foi o único em toda uma carreira de personal, são 17 anos de formado. Com todos os outros a relação foi maravilhosa, mas vai embasado e munido de conhecimento, porque vai que você encontra um como esse ao longo da sua vida. E aí, essas outras histórias, principalmente de um aluno que eu tive, cara, pensa num cara 171, né? Ou melhor, o famoso 71, né? Não vou falar o número do artigo. O famoso 71 na linguagem da nossa infância. Aquele cara contador de história que conta um monte de mentira. Pois é. O cara chegou até mim falando que era do consulado da Guiana Francesa. Eu moro por aqui, mas sou do consulado. Minha tia é a principal responsável lá pelo consulado e eu tô para me mudar para lá. Contou uma história danada. Me mostrou o carro dele que estava do lado de fora, que na época era um Fusca novo, né, do modelo novo, que era um carro carérrimo na época. Uma pose de quem tinha muita grana. Detalhe, depois eu fui descobrir que esse carro não era dele, era um carro qualquer que estava parado na calçada. Enfim, fechei o personal com o cara. O cara me deu 2 cheques, né, dividiu em 2 o valor, me deu 2 cheques, um para aquele dia, outro para 15 dias, no valor total que eu tinha cobrado, não reclamou de hora-aula, maravilha, naquela época se usava cheque. Leão já tem muito tempo de formado. Pois é, fui depositar o cheque no outro dia e os cheques estavam sem fundo. E aí eu liguei para ele e falou: não, isso é um problema no banco, como pode? Esse cheque é da... E o cheque estava no nome de uma mulher, de fato. É da minha tia, porque é da Guiana Francesa e não tem como, consulado e tal. Vou te mandar um outro cheque aí. Me mandou um outro cheque. Cheguei no banco, sem fundo de novo, falou: não, agora não vou processar esse banco e tal, tô depositando o dinheiro para você. E depositou o dinheiro e o dinheiro não entrou na minha conta. Era o famoso golpe do envelope vazio. Acredite se puder. E aí eu descobri depois que esse cara tinha essa fama na academia, ele falava que trazia produtos importados e vendia e tal. E aí no final dessa história, eu conversei lá com a recepção, descobri o endereço do cara, o cara acabou tendo que me pagar, eu tive que falar com os pais dele, um cara adulto. Provavelmente era algum desvio mesmo de conduta e de caráter, mas fica aí a lição mais uma vez do contrato, da anamnese, de precisar conhecer o seu aluno. E pra gente fechar esse ciclo de histórias de hoje, porque se deixar, o Leão fica na resenha aqui durante muitas horas, mas se você quiser saber mais, também pode falar comigo lá no meu Instagram, pode me chamar no direct, pode botar nos comentários e vir falar comigo. Bom, a última história é bem rapidinha. Essa época aí já eu estava num patamar diferente de personal, já era reconhecido pela minha especialização de prevenção e recuperação de lesões, e eu ouvi de uma aluna, o que é muito positivo. Eu perdi uma aluna devido à minha competência. Como assim, Leão? Pois é, certa vez, depois de anos dando aula de personal nessa academia, ela falou: poxa, eu sempre quis treinar contigo, Leão. Eu falei: mas por que nunca falou comigo? Ah, porque eu sempre vi aí os teus alunos, o trabalho que você fazia de recuperação de lesões e tal. Eu sempre olhei e falei: cara, eu não tenho dinheiro para pagar a hora-aula do Leão.
Olha que loucura. E aí quando eu falei, pô, mas que bobeira, o valor da minha hora-aula é tanto, que era bem mais alto que a hora-aula dos demais que trabalhavam ali comigo. E ela falou assim, mas é só isso? Olha a lição aí de agregar valor ao bom serviço prestado. Pois é, uma hora-aula que ela imaginava ser muito alta, era muito menos do que ela imaginava, mas era bem maior do que a que os demais cobravam ali naquela academia. Bom, como eu falei, essa é a última, porque se deixar tem resenha para a vida toda. Eu convido você agora a contar a sua história aí nos comentários. Convido você a compartilhar esse vídeo para muita gente, para todo mundo que gosta de ouvir uma boa história, de dar boas risadas e de aprender com as experiências de vida, e pede para eles contarem as histórias aqui também. E se você tem uma história com o leão, não deixa de contar também. Conta a sua história comigo aí, foi engraçada, não foi? Lembra umas histórias boas aí que a gente vai lembrar de muita coisa bacana. Conto com vocês para compartilhar esse vídeo, para curtir esse vídeo, para quem não se inscreveu no canal se inscrever e ativar o sininho, porque esse foi o Papo com o Leão, que hoje virou Resenha do Leão. Até o episódio 15, na próxima semana. Vem com o Leão!